Olá, bem-vindo ao canal Ermira Cultura. Estamos começando mais uma edição do programa Mulherzinhas. Meu nome é Rosângela Chaves e ao lado de Tarsila Couto de Brito, hoje estamos recebendo uma convidada muito especial, a escritora gaúcha Verônica Stiger, que fala com a gente de São Paulo. Como vai, Tarsila? Como vai, Verônica? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, Rosângela. Oi, Verônica. Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Tarsila. Oi, Rosângela. Eu que devo agradecer vocês pelo convite para participar dessa entrevista. Bom, e é com muita alegria que nós recebemos a Verônica em nosso programa, que a gente está estreando hoje a nossa fase de entrevistas, esse programa que está na sua segunda edição, né? Nós estreamos há menos de um mês, né? E a Verônica é uma pessoa assim, muito especial, como eu disse. Ela é uma das autoras de maior destaque hoje na literatura brasileira contemporânea. Ela é doutora em Teoria e Crítica da Arte pela USP, publicou mais de uma dezena de livros, né? O último deles é Sombrio Ermo Turvo, pela editora Todavia. Bom, a Verônica já recebeu os principais prêmios da literatura brasileira, entre eles o Jabuti, o Prêmio São Paulo de Literatura Brasileira e também o Prêmio Machado de Assis. Mas antes de começar a nossa conversa, eu queria então pedir a quem nos assiste que se inscreva no nosso canal, que curtam os nossos vídeos e compartilhem o nosso conteúdo para que a gente possa ampliar o nosso alcance. E eu passo agora a palavra para a Tarsila para fazer a primeira pergunta à Verônica. Vamos lá. Verônica, como você se pensa autora, artista, mulher? Essa é sempre uma questão complicada, né? Porque eu, na verdade, penso mais fora de gêneros, né? Então, eu me penso sempre como escritora, né? Mas escritora não tanto frisando esse gênero feminino, né? Por quê? Porque me parece que se a gente pega os meus livros, pega os trabalhos que eu tenho publicados, os meus textos, os meus contos, né? Desde o início, eu gosto de colocar os gêneros em questão. Né? E colocar os gêneros em questão não é simplesmente colocar os gêneros literários em questão, o que fica muito claro até na composição dos próprios livros, né? Em que a gente tem os vários gêneros se misturando, né? Então, ou seja, poesia, prosa, drama, né? Tudo se misturando, se fundindo e mais, né? Não só esses gêneros, o que a gente poderia também chamar de as formas literárias, né? Ou as diferentes formas literárias, porque os textos assumem, sei lá, a forma de uma legenda, né, um anúncio publicitário, uma palestra, né? Então, ou seja, eu gosto de trabalhar com essa mistura, né? Mesmo quando eu publiquei um romance, escrevi um romance, eu gosto de trabalhar com essa mistura. Então, sempre colocando esses gêneros em questão. E não por acaso eu também coloco o próprio gênero sexual em questão, né? Então, se a gente pega, talvez um dos primeiros contos em que isso fique claro, né, é o conto Olívia Palito, que está no Gran Cabaré Demencial, né? Então que a gente coloca esse gênero, né, esse gênero sexual, aí falando do gênero sexual em questão, né? E nos Anões eu me coloco nessa, né? Então, ou seja, os Anões ele termina com um facsímile da minha certidão de nascimento, né, através do qual se sabe não só o dia, né, o mês e o ano em que eu nasci, né, filha de quem eu sou, mas também esse detalhe, essa informação que a Verônica é do sexo masculino, filha, etc, etc, etc. Né? Então, ou seja, eu gosto de pensar, na verdade, uma fluidez, né? Uma fluidez em todos esses sentidos. Né? E tem uma brincadeira no final do livro Sul, né? Aquele poema. Sim. Que é muito interessante, em que isso fica muito evidente, né? Todo aquele jogo com a menstruação, né? De como isso causa incômodo, né? Sim, não. Ali a gente pode ver como, embora eu tenha nascido homem, né, como aparece na minha certidão de nascimento, que está lá publicada nos Anões, né, há essa experiência, né, com algo de biológico, a gente poderia dizer, né, uma experiência pela qual só as mulheres que nasceram mulheres passam, né, que é essa de sangrar todo mês, né? E o que é curioso, isso daí eu só me dei conta depois de eu ter feito esse conto, né? Que toma forma de um poema. Eu me dei conta depois que a mulher que nasce mulher, ela tem uma diferença em relação aos homens que nascem homens, né? Que é qual? A experiência com sangue dela não é necessariamente uma experiência via violência, né? Então, ou seja, como é que o homem que nasce homem
tem a experiência do próprio sangue, né? Quando ele sofre um corte, né? Nós três aqui, a gente tem essa experiência, não só quando a gente sofre o corte, mas todo mês, né? Ou durante, sei lá, uns 40 anos da nossa vida, né? Tem essa experiência durante todo mês, né? Essa experiência com o sangue, que é um sangue que não vem da violência, né? Muito pelo contrário, né? É um sangue que, na verdade, estaria esperando um sangue que é o excesso, que é o que sobrou de uma vida que não foi gerada, né? A gente poderia até pensar por aí. Verônica, mas apesar dessa fluidez de gêneros que você fala, que você faz na sua obra, você pensa o feminino como uma transgressão? Como uma transição? Uma Ou como uma questão? transgressão. Uma transgressão. Sim, eu acho que sim. Eu acho que fica isso aí, essa questão de o feminino como uma transgressão, eu acho que fica mais claro aí, não tanto talvez fique claro no que eu escrevo, no trabalho literário, por meio das coisas, né, dos contos, da leitura dos contos, mas fica mais claro quando eu faço uma exposição chamada O Útero do Mundo, né? Que foi uma exposição que eu realizei em 2016, que eu fiz a curadoria, né, a partir do acervo do MAM, do Museu de Arte Moderna daqui de São Paulo, e aí ele tinha, uma exposição, de, se a gente pensar agora, né, pensando tempos depois, 4 anos depois, né, uma exposição com hipótese de pesquisa, né, e a hipótese de pesquisa é que há um princípio feminino que domina a arte, né? Então, ou seja, é uma hipótese de pesquisa que está dada ali, porque as obras não eram só de mulheres, né? Ou seja, então, nesse sentido, ela seria transgressora, porque é um princípio feminino que perpassa a arte, mas no sentido de que abarca tanto homens quanto mulheres, né? Então, de novo, esse gênero fluido na hora de quem produz, mas esse princípio feminino que estaria muito associado, por exemplo, eu me baseio em 2 grandes ideias, né? A primeira é o Platão, quando ele vai fazer aquela crítica na República, né, aos poetas, né? E todo mundo só lembra de é a cópia da cópia, né? Mas para além disso, do que ele vai acusar os poetas não só de estarem copiando, né? Mas copiando as ideias, né? Mas tem uma outra crítica por trás que diz que eles, quando eles fazem poesia, eles estariam dentro de um princípio do feminino, né? Que princípio é esse? É o princípio do irascível, do invariável, do variável, né? Ao contrário, do irascível, do variável, daquilo que não se tem controle, né? Ou seja, algo que estaria muito próximo à loucura, né? Muito próximo ao delírio, né? E isso daí, claro, ele contrapõe ao alto princípio masculino, que seria o princípio da racionalidade, né? De tudo nos seus conformes, né? Apolo, Dionísio, a gente poderia pensar, né? Então, ou seja, esse princípio feminino seria uma coisa mais dionisíaca. Claro, estou pensando Platão. Esse por um lado, e por um outro lado, eu também peguei uma deixa que é dos surrealistas, em 1928, eles pensando as fotos do Charcot, né, que são as fotos das histéricas, né, daquelas centenas de mulheres que ficavam internadas na Salpêtrière, né, as histéricas e as epiléticas, né, e que ele estudava e com o qual o Freud também começa a estudar, né, essas mulheres diagnosticadas com histeria. E ele publica um livro, né, que é a Iconologia Fotográfica da Salpêtrière, publica em 1878, né? Então, quando ele publica esse livro, a gente percebe elas em ataque, né? Então, ou seja, um momento em que a mulher estaria em ataque, né? E os surrealistas, em 1928, eles fazem na revista do surrealismo, eles fazem uma pequena nota, né, comemorando os 50 anos da histeria, né, que é marcado justamente com o lançamento do livro do Charcot. Por quê? Que eles percebem ali, eles dizem assim: a gente tem que tomar a histeria, né, não como uma doença, e aí que eu acho genial essa virada que eles dão, né, é uma virada típica de artista de vanguarda, né, que pega o elemento que é contrário. Os impressionistas eram uma ofensa, né, eles são impressionistas, eles são fauvistas, é tudo ofensa, cubistas, né, então é se apropriar do que é negativo, né, e transformar em algo positivo, algo que está dado no Oswald também, né, a transformação do Pointot, né, em certa medida. Mas então, o que os surrealistas dizem? Não tomar a histeria como uma doença, mas como uma forma suprema de expressão, né, é isso que eles dizem, uma forma suprema de expressão. O que eles veem naqueles corpos? Né? O que eles veem naqueles corpos? Veem corpos que, como Freud mesmo vai dizer em relação a essas mulheres que ele estudava na época, junto com Charcot,
né, o que o Freud vai dizer? Que são corpos que não respeitam a anatomia, né? Então, ou seja, se são corpos que não respeitam a anatomia, não respeitam nem mesmo a anatomia, são corpos absolutamente livres, né? Então, e aí a gente volta à questão inicial. E aí, se esse é um princípio, a gente pode pensar, né, o princípio da arte como um princípio feminino associado a isso, né, o que é de irascível, de variável, né, ou de algo muito próximo à loucura, a um delírio, né? E aí a gente poderia encontrar vários outros autores que também podem, né, ajudar a pensar nessa linha. A gente pensa e por conta disso, né, está muito próximo à liberdade, né? Então, se a gente olha de novo essas fotos e vê, é um corpo livre, né? Então, ou seja, é a própria liberdade. Nesse sentido, sim, né? Me parece que tem algo de transgressor, de revolucionário, né? Tudo que é livre é sempre transgressor e revolucionário. Liberdade de elaboração estética, né? Sim, sim. Legal. E por isso também que às vezes causa tanto incômodo, não é? Essa questão essa ligação que você faz aí a histeria, a transgressão e a liberdade, não é? Que por isso que às vezes soa tão perigoso também, não é? Sim, claro, é que tem que ver como que está sendo chamada a histeria, né? Não é a histeria doença, pelo contrário, é pegar justamente essa deixa que os surrealistas dão, e que tem nomes surrealistas, é o Aragon e o Breton, né? Então são os dois que escrevem esse texto e dizem, não, vê como uma forma suprema de expressão, porque eles também não estão diminuindo a histeria, né? E já é um momento em que se sabe que há também a histeria masculina, né? Mas e por que a gente fala por que estaria ali atrás? Porque ela sempre foi uma doença que foi associada à mulher, né? Durante muito tempo foi associada à mulher. É só lá no final do século XIX em que começa a se relatar casos de histeria masculina também, né? Mas é uma associada à mulher, até no nome, né? Histeria, né? Vem de útero, né? Vem de útero em grego, né? Hystéros. Então, tem essa ligação, né? Sim. Mas é como eu disse, é pegar aquilo, que isso eu aprendi também com esses artistas que eu estudei, porque eu também sou pesquisadora, né? Então, com esses artistas que eu estudei, eu aprendi a isso, a me apropriar do elemento negativo e a transformação do tabu em totem, né? Legal. No livro Os Anões, você se matou. Sim, sim, além de revelar, né, que eu nasci homem, eu me mato. Exato. E agora, nesse último, no Sombrio Ermo Turvo, você desapareceu consigo mesma, né? Sim, sim. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o significado dessa duplicação da Verônica autora em Verônica personagem. E, elaborando uma pergunta melhor, que pergunta fundamental sustenta esse jogo realidade-ficção? Eu acho que está bem dado, né, da maneira como eu penso isso, na organização, de uma certa maneira, do Sul, né, que você já citou. Né, se a gente pega, né, eu não vou fugir, eu vou voltar a esses textos, mas se a gente pega, por exemplo, o texto que você citou, que é um poema, né, em forma de Sim. poema, que se chama O Coração dos Homens, né? Coração. Ele é um texto que ele é em primeira pessoa, né? Ele é em primeira pessoa e ele se apresenta como um poema confessional, né? Então, no livro, ele se apresenta como um poema confessional. E começa, né? Quando pequena, fui um espelho numa apresentação da Branca de Neve e Sete Anões, etc. e tal. Se alguém for atrás da minha biografia, vai descobrir que aconteceu isso mesmo, né? No meu colégio, etc. e tal. Mas o que acontece no livro? De que maneira o livro é estruturado? Ele apresenta esse texto que propõe ser confessional. A foto de capa do livro é uma foto minha, né? O que reforça essa associação entre o autor e o personagem, né? Aquele eu que fala, né? Ou seja, reforça o conteúdo confessional daquele poema. Mas aí virou a página, do lado tem assim, que aí vem fechado, é um texto que eu queria que fosse escondido, né? O texto surpresa. Por quê? Porque tem um gesto aí. Vem um texto que diz a verdade sobre o coração dos homens, né? Porque eu acho que a questão é a verdade que eu gosto de mexer, né? Então, a verdade sobre o coração dos homens. Opa! A minha ideia era, quando o leitor chegasse ali, ele diz assim, pô, era um poema confessional, agora ela está prometendo falar a verdade, então eu vou ter que romper o pacto ficcional. Se eu vou ler isso aqui,
eu tenho que romper o pacto ficcional que a gente estabeleceu no início do Coração dos Homens, que é um poema confessional, né? Então ele não é mais, tem uma verdade sobre o coração dos homens, então por isso que eu queria que ele também rompesse o livro, né? E aí no momento que ele rompe o livro, acabou o pacto. Acabou o pacto. Porque aí ele vai ler aquilo e, na verdade, confesso para vocês que o que eu queria era, quando acabasse esse outro texto, o leitor fica, mas o que é verdade, afinal? Né? Porque a resposta é, não há verdade. Né? E eu acho que é por aí que eu acho que a gente pode começar a responder. Não há verdade. Né? Me parece que a ficção ela não fica no campo entre verdade e mentira. A ficção é um campo outro. Né? A gente tem a verdade, a gente tem a mentira e a gente tem a ficção. Né? Que sai assim. Ela sai pela tangente. Né? Ela não entra nem num campo nem no outro. Né? Esse é o campo dos fatos. Né, o campo dos acontecimentos, né? E mesmo quando a ficção é baseada em acontecimentos ou baseada nesse próprio eu que fala, né? Esse eu é sempre um fingidor, né? O Fernando Pessoa já nos ensinou isso, né? Então esse eu é sempre um fingidor, né? Então eu acho que e tanto que eu costumo colocar isso quando a Verônica personagem aparece, eu adoro fazer essas brincadeiras, esses jogos, né? Ela aparece com acento no nome, né? E o meu não tem. É verdade. É uma sutileza mínima, assim, sabe? Verdade. Que me torna... E quando volta no Sombrio Ermo Turvo, né? Essa Verônica desaparecida, né? Que é essa pessoa que apresenta, e esse saiu de um... Na verdade, veio esse texto, abrindo parênteses, veio de um convite que me fizeram uma vez, né? Para apresentar. Era eu e mais 4 escritores que a gente tinha sido convidado para fazer uma palestra sobre um livro que não existe. E aí eu tinha pensado nos livros de todo mundo que eu gosto, Kafka, Borges, Clarice, etc. E eu pensava, não adianta, eu não vou conseguir inventar nenhum livro tão bom quanto os que eles fizeram. Então eu pensei, já sei, vou inventar um livro de eu mesma. Porque se eu apresentar um livro feito por mim mesma, eu posso botar o que eu quiser, porque está dentro do meu universo. E aí então era mais divertido ainda quando isso era... Porque aí foi quase uma performance. Então era a Verônica, eu, aqui vocês estão vendo, apresentando um texto sobre a Verônica desaparecida. Então, e aí, claro, depois disso eu decidi levar para o livro, mas tinha todo esse desdobramento. E ali naquele texto, era isso que eu estava falando antes de abrir esse parênteses, e o curioso é que naquele texto, o texto que essa Verônica personagem lê, nesse livro Rancho, que é um livro deixado por ela, etc. e tal, é justamente O Coração dos Homens, que é esse poema confessional, sobre o qual eu falei aqui. Então, fecha esse ciclo, da questão da verdade. O que é verdade? Porque, na verdade, não é verdade. A resposta é simples, não há verdade, porque é ficção. Ou abre, né? Abre. É o que abre, a ficção é o que abre. Exato. Bom, Verônica, voltando um pouco a essa questão que você falou, na questão da verdade, que a ficção a ficção é outra coisa, a ficção é ficção, não é? Então, assim, que os seus livros eles são frequentemente analisados sobre a perspectiva do fantástico, do absurdo, do estranho, né? É difícil competir com a realidade, ou reformulando de outra forma, para lidar com a realidade, ainda mais essa nossa realidade. Só dá para lidar por esse caminho mesmo, do absurdo, do fantástico, do estranho? Não, olha... Não, é difícil competir com a nossa realidade, está super difícil, Tanto que eu acho que tem alguns programas humorísticos que eles simplesmente deviam pegar umas lives desse criminoso, idiota que se diz presidente, e simplesmente passar, porque já é o humorístico pronto, Aquele da sanfona, por exemplo, já é a peça humorística pronta, Então, ou seja, tá difícil competir com a realidade. Mas é curioso que eu acho que desde o meu segundo livro, que é o Gran Cabaré Demencial, eu tenho trabalhado muito com coisas que eu ouvi ou notícias que eu li, Então, ou seja, coisas que realmente aconteceram, e transformar aquilo em conto, Então, por exemplo, aquele da escada rolante, Na escada rolante, que é um casal de turistas e ela é atragada pela escada rolante, isso daí aconteceu. Eu li uma notícia num jornal italiano e tem alguns detalhes ali que é exatamente como está, no conto. Então, ou seja, na verdade, a escapatória que eu busquei foi me apropriar da realidade quando ela parece real. Então, que é a parte que me interessa, quando tem algum estranhamento, quando ela foge daquilo que a gente pode chamar de normalidade. Então, ou seja, ou quando ela coloca isso que a gente também chama de normalidade em questão.
né? Eu, na verdade, vocês estão vendo, eu gosto da fluidez, né? Eu gosto da coisa que não se resolve, né? Eu gosto dessa coisa que está sempre em problema, né? Não tem uma resolução, né? Então, ou seja, colocar em questão também todas as nossas certezas, né? Tudo isso que a gente diz que é normal. Tanto que eu odeio, se tem uma coisa que eu odeio, é essa expressão de hoje, que é o novo normal, né? A começar por normal. Né? Então, já me irrita, normal, né? porque é querer buscar, exatamente, buscar uma normalização que eu não gosto, acabei de falar. Né? E o segundo é a mentira, né? Ou seja, é querer nos vender aquilo como uma novidade, é o novo. Né? Então, ou seja, vocês vão gostar, porque afinal de contas é o novo. Né? E então a escolha, assim, dá para ver mesmo, você já mencionou isso, que seus livros se compõem das mais variadas fontes, formas, você joga esteticamente com as formas literárias, tanto as tradicionais quanto aquelas que vêm sendo assimiladas, né, pela prática de escrita contemporânea e tal. E aí me parece, então, que você não chega exatamente, eu vou escrever eu vou escrever um conto absurdo. A ideia não é essa. A ideia é colocar essas coisas em xeque, né? E aí eu queria saber, então, você costuma ler a crítica literária que é produzida sobre você? Aí eu não estou falando só daquilo que é publicado em jornais, porque você recebe muitas resenhas em jornais e revistas importantes, mas você sabe que você também é bastante estudada dentro da academia, né? Sim. Trabalhos, né? Do mesmo jeito que você é pesquisadora de outras autoras, né? Da Clarice, especialmente, de outros autores, existem pessoas estudando sua obra. Você para ler essas coisas? Isso te faz pensar alguma coisa? Como é que você recebe isso? Isso te afeta? Como é que é essa relação com a crítica? É boa no sentido de que eu adoro ler porque eu gosto de saber, porque uma coisa é o que a gente pensou, é uma coisa, aliás, que eu sempre digo para os meus alunos de escrita criativa, né, de criação literária, das oficinas, que é uma coisa é a ideia que a gente teve, e depois tem um grande caminho da transposição da ideia para o escrito, né? E o que fica é o escrito, né? Tem uma coisa que a gente quer dizer e aquilo que o texto diz, né? A ideia é que coincida o que a gente queira dizer com o que o texto diz. Então, nesse sentido, eu gosto de ler, adoro ler, principalmente trabalhos mais acadêmicos, né? Os trabalhos produzidos na universidade, eu gosto bastante de ler, né? Não sei se eu conheço todos, claro, né? São aqueles que chegam a mim. E aí eu gosto muito mesmo de ler, porque são novas leituras, né? Então são sempre e sempre tem alguém que descobre alguma coisa, e isso me interessa, né? Então, ou seja, eu como crítica, eu gosto de tentar descobrir eu sempre vou analisar um trabalho como se houvesse um segredo para ser desvendado. E não sei também se eu não faço também, tenho esse hábito como crítica, em função de algumas pistas que eu gosto de dar em alguns contos, né? Então, ou seja, tem muita coisa que eu gosto de encadear, de criar referências que, sei lá, imaginando que alguém um dia vá pescar essa referência, também se não pescar, não tem problema, porque não vai afetar a leitura do livro, né? Então, eu gosto muito de saber como é que isso chegou. Né? Como é que isso chegou no leitor. Mas não me afeta no sentido de eu vou mudar porque me disseram isso não pode fazer. Né? Então, quanto a isso... Mas alguma te marcou, assim, alguma coisa que você pensou assim, nossa, que legal, ou não era nada disso que eu tinha pensado? Não era nada disso que eu tinha pensado, eu não me lembro de nenhuma, pelo menos, né? Mas eu gosto, por exemplo, muito de uma leitura que o Mário Câmara, lá da Universidade de Buenos Aires, é uma leitura que ele faz de alguns livros meus, porque ele lê junto com o meu trabalho de curadoria, né? Então eu acho interessante isso, porque eu também vejo uma continuação entre uma coisa e outra, né? Então, quando ele vai explorar alguns livros e fazendo relação, né? Se eu não me engano, era o Opus Anisviata, mas fazendo relação com a exposição que eu fiz da Maria Martins, eu achei o máximo, adorei. Né? Eu adorei já de princípio, né? Porque juntava tudo. Porque, na verdade, a pessoa é uma só. A pessoa, eu estou falando de mim mesma em terceira pessoa, né? A pessoa é uma só, né? Então, mas eu gosto de quando percebem que tem essa relação. Legal. Verônica, você é escritora, artista, crítica, curadora de arte. Tem mais de 10 livros publicados, incluindo livros de literatura infantil. O que é que falta para você? E o que é que te motiva também?
Faltar, acho que falta para todo mundo, né? Que é dinheiro, lógico, né? Não podia, desculpa. A gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Não sei, realmente, não sei o que falta, né? Mas, aí eu já me esqueci outra pergunta, foi fácil O que te piada. motiva? O que me motiva, aí é que tá, aí a gente chega num ponto triste, que é, o que me motiva é o contato com o mundo. Eu descobri isso nessa quarentena, né? E a minha quarentena aqui é um isolamento radical, né? A gente decidiu, eu e o Eduardo, que estamos juntos, né? Aqui trancados nesse apartamento, a gente optou por esse isolamento social radical. Ele tem asma, né? Não quero arriscar por conta disso, e também para a gente cumprir o nosso papel social nessa pandemia, que é vamos ser mais 2 vetores na rua de transmissão desse vírus, né? Então, optamos por ficar em casa. Então, nesse momento eu descobri que esse isolamento ele vai contra uma coisa que para mim é muito importante, que é o contato com o mundo, né? E o que eu digo contato com o mundo? Pode ser só caminhar pela rua, né? Observar o que está acontecendo, não só encontrar amigos, etc. e tal, mas sabe, o caminhar, o passear. Eu tinha um hábito, né? Eu espero retomá-lo em breve, de que o Eduardo dá aula na Unicamp, né? Então toda vez que ele vai para a Unicamp, a gente mora em São Paulo, toda vez que ele vai para a Unicamp, se eu consigo acompanhar, eu adoro ir junto, porque aí eu pego o meu computador, que é esse aqui, né? E que é portátil, e vou junto e gosto de trabalhar lá no jardim, entendeu? No campus, né? Então eu sinto isso que me motiva, sabe? Tá perto do mundo, né? E sendo esse mundo, pode ser, sei lá, um ônibus, está dentro do ônibus, está lá no campus, ou está passeando, sabe? É esse contato que me motiva muito a escrever. Mas você está, nesse momento agora dessa quarentena, você está produzindo alguma coisa, está trabalhando em algum novo livro? Ou como você falou, essa experiência ela é um pouco assim castradora, vamos dizer assim? Não, ela é uma experiência castradora. Para mim, não há dúvida nenhuma. Mas tanto que eu queria trabalhar num livro que se chama O Satanista, que eu estou há um tempão querendo trabalhar, né, que vai ser um romance também. Mas é um romance numa pegada mais farsesca. Eu tentei, no início dessa pandemia, fazer, mas eu não conseguia. Não conseguia. A gente também está passando por um luto, né? Uma tristeza perpassa, né? a nossa vida, que eu não conseguia trabalhar nesse, mas tinham 2 outros que eu também queria trabalhar, né? Um outro que reúne textos que são mais... nem sei definir que tipo de texto é, porque não é ensaio, mas também não é ficção, sabe? Estaria mais nessa... Comecei a trabalhar nesse, mas também não consegui adiante, mas descobri que dava para levar adiante um livro que é nesse que eu estou trabalhando, que se chama Krakatoa, né? Em que aí eu reúno... Porque eu descobri... Por que nesse eu estou conseguindo trabalhar? Porque esse eu descobri que é um livro que eu já tinha... Ele praticamente pronto nos meus arquivos, né? Então, ele é um livro de arquivo, né? Tanto que um dia eu brinquei com o Eduardo e disse: Eduardo, Krakatoa não é um livro, ele é um depósito, né? Eu estou juntando uns pedaços de umas coisas que eu descobri aqui no meu computador, né? E estou botando nesse livro, né? Então, o Krakatoa é esse depósito, né? Então, nele eu estou conseguindo trabalhar, porque eu me dei conta que ele é um livro, já teve um momento, né, de relação com o mundo, e ele é um livro do meu arquivo. Né? Um livro que hoje teve uma erupção na Indonésia, né? Exato! Tanto que eu acordei e o Eduardo me disse, né? Porque nós temos horário assim, quando eu estou acordando, o Eduardo está indo dormir. E aí ele disse para mim, entrou em erupção um vulcão lá na Indonésia. Ele me disse o nome, agora eu já me esqueci o nome do vulcão. E aí eu disse, é um chamado para eu voltar ao livro. Exato. Nessas 3 últimas semanas eu não consegui trabalhar no livro, né? E aí eu disse, é um chamado para eu voltar. Volta, Verônica. Legal. Você teria mais alguma questão, Tarsila? Você queria acrescentar alguma coisa, Verônica? Não, quer dizer, assim, de cabeça que eu me lembro, não. Né? Eu nasci no mesmo dia do Brizola, né? Então, ou seja, vocês já repararam que eu respondo o que me dá na telha, né? Sim, sim. Não, mas, então vamos aproveitar a nossa curiosidade. Que dia que o Brizola nasceu? 22 de janeiro. 22 de janeiro. É o mesmo dia do Gramsci também. Eu, Brizola, o Gramsci, acho que, se não me engano, o Eisenstein. Sim. Bom, então, eu queria, antes da gente terminar, queria pedir novamente a quem nos assiste que se inscreva no nosso canal, que compartilhe os nossos conteúdos e também curtam esse vídeo, né, para que a gente possa ampliar nosso alcance. Então, passo a palavra agora para
Verônica para ela dizer aí umas palavras finais para o nosso grupo. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite, né, para essa entrevista, né, o convite de vocês, da Rosângela, da Tarsila, né, e claro, né, principalmente a atenção de vocês, né, para essa conversa. Espero que tenha sido pelo menos divertido. Com você na leitura é sempre divertido, e mais ainda, quer dizer, virtualmente agora, né? Muito obrigada, Verônica. Muito obrigada mesmo por aceitar nosso convite. Tá bom. Obrigada a vocês. Não, e eu estendo aqui para quem ainda não conhece, né, quem está nos vendo e ainda não conhece a obra da Verônica, que é realmente uma delícia ler os livros dela. Assim, eu acho que é uma das autoras realmente mais interessantes aí que a gente tem na atualidade. Eu agradeço, então, a sua presença, Verônica. Muito obrigada, né? E a gente se despede aqui até a nossa próxima edição do Mulherzinhas. Então, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.